Pai do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos, amém? Estava aqui meditando na palavra e pensei em algo. Você já percebeu o risco que uma pessoa corre quando ela se submete a um tipo de governo? Ou um grande risco, ou um grande benefício vem sobre a vida dela. A palavra de Deus ela tem muitas advertências. Eu quero que você veja essa mensagem num tom de advertência. Que seja um ensino para nós e uma advertência. O que vem ser a advertência? A advertência é uma instrução para livrar a pessoa de algo danoso, né? É como, por exemplo, uma mãe que ensina o filho a não atravessar a rua sem olhar dos dois lados, né? Aquela tradicional ensino dos pais, né? Quando for atravessar a rua, olha para os dois lados, né? Ou seja, uma advertência. A mãe não quer causar medo na criança, talvez, né? Naquele momento. Talvez o que há dentro da criança provoca medo nela, né? Uma percepção do tamanho do carro, do dano que ela pode sofrer. Mas o medo está dentro dela. E aquilo é manifesto. Mas a intenção do pai e da mãe, né, do responsável ali, é advertir, ou seja, mostrar que aquela ação pode causar um dano. Então, qual que é a orientação? Não atravesse a rua. Toda vez que for atravessar a rua, olhe para os dois lados, né? No trânsito, né, tem as placas de sinalização e tem as placas que são de advertência, né? E as placas de advertência geralmente nas estradas, né? Quando a pessoa não conhece a estrada, tem uma placa lá falando que vai ter uma curva sinuosa à direita, curva sinuosa à esquerda, ou seja, a pessoa já ir se preparando no carro, diminuir a velocidade, né, mudar a marcha, coisa parecida, assim vai. Para ela poder contornar essa curva que daqui a pouco vai estar ali. Então, é uma advertência, né? O departamento de trânsito adverte que a pessoa vai ter uma curva muito sinuosa, né? Daqui a alguns metros, então o motorista já se prepara para fazer essa curva, essa conversão. Então, e assim vai. Então, a advertência é isso. Então, as advertências no reino de Deus, as advertências da palavra, Jesus advertiu, os profetas, né, foram os reis de advertência, né, os ensinos de Paulo, as cartas, os ensinos às igrejas no Apocalipse, tinha ensino e tinha advertências, né? Então, um conselho, muitas vezes, é recheado de advertência, uma pessoa vai aconselhar a outra, né, seja o grau que for de relação, né, seja ministerial, familiar, né, matrimônio. Então, quando vai haver um conselho, vai ter um ensino e muitas vezes vai ter uma advertência, né? Então, ou seja, se você guiar esse caminho, seguir esse caminho, você vai ter um problema, vai ter um dano. Então, a Bíblia ela vem como advertência. Só que muitas vezes as pessoas manifestam medo dentro delas, entendeu? Então a Bíblia adverte de algo, né? E a pessoa interpreta aquilo, ela vive na dimensão do medo, né? Então, por exemplo, ela olha lá um texto em Malaquias 3:10 que fala muito, né? O pessoal fala sobre quando vai falar de dízimo e oferta. Entregue o dízimo à casa do tesouro que eu vou fechar o céu, eu vou abrir os céus e vou reter o devorador. Então, é um ensino, é uma advertência de uma ação espiritual de Deus. Então, a pessoa interpreta aquilo. É como ela anda no governo do medo, ela interpreta aquilo, que se ela não dizimar, Deus não vai reter os demônios, ainda que seja uma verdade. Mas o tom de Deus, principalmente na graça, na nova aliança, é de advertência. A premissa de Deus é advertir. Não é mais causar medo. Deus trabalhava com medo e com a recompensa na velha aliança, quando os homens não podiam ter o Espírito Santo. Então Deus trabalhava, né, nesse sentido, né? Fazia promessas e fazia advertências. Porque o homem andava pelo medo. O ser humano natural que não nasceu de novo, ele anda pelo medo e pelo interesse.
Mas na nova aliança é diferente. Você tem um espírito nascido de novo que não pode submeter esse governo de medo e nem de interesse. Tem uma natureza espiritual. Então, quando você recebe uma palavra, você compreende, você recebe um conselho na unção de Deus, um ensino, ou uma própria revelação da palavra que você mesmo tem, isso vai gerar em você o medo, porque você anda pelo medo ainda, porque o medo te domina. Então, aquela advertência, ela vem num tom de medo para você. E se você se submete àquele governo, você vai ter um problema. Então, eu estava observando aqui, quando você se submete a um tipo de medo, algum tipo de governo, né, melhor dizendo, você corre o risco, você vai sofrer as consequências desse governo. Eu estava vendo aqui em Atos capítulo 12, fala de quando Pedro é milagrosamente libertado da prisão, né? A perseguição naquele momento aos discípulos, aos apóstolos, né? Que estavam falando de Jesus Cristo, e em determinada situação o rei Herodes começa a fazer política para o lado de ferrar os cristãos, né? Então ele prende uns cristãos, ele prende outro, manda matar Tiago, porque ele queria agradar a classe dos judeus, né? Era um tipo de politicagem da época, né? As manobras políticas. E como ele era rei, tinha poder de execução, então ele mandava matar quem ele queria. Então, nesse inteirinho aí, ele mandou prender o apóstolo Pedro, porque ele queria fazer moral com a classe dos judeus, né? Para ele ter uma boa administração ali, um prestígio. E quando Pedro é preso, acontece o quê? A igreja, aí entra o governo do reino de Deus, o governo da igreja. A igreja, versículo 5 do capítulo 12 de Atos, fala: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Ou seja, um governo estatal daquela região, naquele momento, prendeu Pedro. Isso é uma prisão física, fisicamente, preso, cárcere. E aí, o que aconteceu? A igreja começou a exercer o governo da igreja, né? Que é o governo de Cristo. E qual que era a prática dentro desse governo? Oração. Então você vê que a igreja, ela não busca naquele momento, a igreja da mente de Deus, ela não busca uma solução natural na própria força. Ou seja, toda a igreja ir lá fazer uma mobilização, toda a igreja fazer uma manifestação na frente do palácio do rei, ou a igreja se reunir, pegar em armas e tentar tirar Pedro da prisão à força. Não, eles se reúnem em oração. Eles usam a mentalidade da loucura da pregação para que Deus pudesse intervir nessa situação com relação a Pedro. E você vê que, você percebe nesse trecho, é até engraçado, que as práticas de Deus, elas são tão loucuras que o que acontece? Quando a igreja fica em oração e intercessão. Quando Pedro, o anjo aparece para libertar Pedro, ou seja, houve uma intervenção muito grande de Deus. O próprio anjo ir até lá libertar Pedro, porque houve uma intervenção muito grande por causa do nível de intercessão. Então, quando o anjo vai lá e libertar Pedro, o trecho ainda fala assim, que Pedro nem acredita, ele não consegue diferenciar se era o anjo mesmo ou se era uma visão, de tão surpreendido que ele ficou. E de repente Pedro consegue sair, né, fugir dali, e quando ele chega na casa onde as pessoas estavam orando, interessante, né? Fala assim, muitos irmãos estavam ali orando. Aí vem uma serva para receber Pedro, bate a porta, depois de ser livre milagrosamente, ou seja, não tinha como, algo impossível, não tinha como um homem escapar. Ele estava preso com 4 escoltas de 4 soldados, ou seja, tinha 16 soldados só para cuidar dele. Então, 16 homens armados, né, até os dentes. E aí, de repente, o que acontece? Quando Pedro chega, a serva diz, Pedro está na porta. O próprio pessoal que estava orando não acredita, né? Vamos dizer assim. Não, você está doida, deve ser o anjo de Pedro, né? Vamos dizer assim. Interessante, né? Eu achei engraçado. Eu fiquei imaginando o céu rindo, né? Deus, Jesus rindo daqueles discípulos que estavam clamando para Deus libertar Pedro. E quando Pedro faz, eles ficam, não acreditam, vamos dizer assim, né? Ficam surpreendidos. Né? Por quê? Porque o sistema de Deus é loucura. É igual, por exemplo, falar para você passar tempo orando em línguas todos os dias,
Ore em línguas, irmãos, ore em língua. É o sistema do céu, um governo de Deus, é uma prática do governo de Deus. É uma lei do governo de Deus. E aí você ora em língua, ora em língua, ora em língua, e de repente começa a ter resultado na sua vida, entender melhor a palavra, aquele pecado não te domina mais, né? Você é uma pessoa mais bondosa, mais generosa, mais dada no ministério, começa a ajudar mais as pessoas, e você fala, puxa, por que eu estou assim? Fica surpreendido consigo mesmo, porque começou a orar várias horas em línguas por dia. Né? Então, existe uma ação, a nossa mente se surpreende. Então, foi o que aconteceu. Agora eu digo para você, você viu que um lado, a igreja se submete ao governo de Deus e tem um resultado tremendo, poderoso, né, que exalta mais o ministério de Pedro até mesmo, depois desse livramento. Só que por outro lado, a Bíblia fala no trecho, no final desse capítulo, que Herodes faz uma investigação e manda executar todos os soldados. Ou seja, os soldados, aqueles 16 soldados, escolheram se submeter ao governo do homem, se submeter ao governo do rei. Eles, claro, tiveram ali, aquela época só se falava do evangelho, de Jesus Cristo e tudo mais. Né? Talvez algum deles eram convertidos, vamos dizer assim, né? Até tudo é possível pelo poder que a igreja andava, mas eles estavam ali fazendo o seu trabalho e pagaram com a própria vida o seu trabalho, a sua submissão ao governo do homem. Então, toda submissão ao governo vai trazer benefícios e vai trazer consequências. Consequências de modo geral, ou benefícios ou danos para a sua vida. Por isso a palavra de Deus te adverte. E Deus sempre trabalha para te levar para o governo dele. Porque Deus quer beneficiar a nossa vida com as práticas do governo dele. E ele só vai exigir de nós aquilo que o seu governo exige, para um bem maior, para um propósito maior. E quando você entra, por exemplo, na questão, né, como eu falei aquela hora de Malaquias 3:10, por exemplo, falar sobre o dízimo. O dízimo é uma prática, é uma lei do governo de Deus. É uma lei, um propósito de Deus, vamos dizer assim, para a vida do ser humano. É uma lei do governo que traz benefício. Aí quando você escolhe não entregar o seu dízimo, vamos dizer assim, não ofertar, não ser generoso a ofertar, não renunciar e fazer algo pelo reino de Deus financeiramente, você se submete ao governo do mundo. Então o dízimo ele tem uma ação purificadora. Quando você pega um dinheiro, você escolhe entregar o dízimo, você purifica o seu dinheiro. No mundo espiritual, uma purificação. E esse mesmo dinheiro, ele vai entrar, o poder desse dinheiro vai entrar para o reino de Deus, para a execução da obra de Deus na vida das pessoas. Então isso é muito importante. Só que quando você não entrega o dízimo, você se submete ao governo do mundo. Assim como esses soldados se submetiam ao rei e pagaram com a própria vida. Então, quando você não entrega o dízimo, por isso que eu falei, né? Parece que a gente está pregando para causar medo. Não é, é advertência. Quando você não entrega o dízimo com amor, com fé, acreditando que é a verdade de Deus, você se submete ao governo do mundo. Então, você pode pagar de alguma forma. Amém? Então, por isso que eu falei da advertência. Aí parece que eu estou falando aqui, talvez agora nesse momento, dentro de você está falando, aí ó, o pastor está falando... Se não der dízimo, o diabo vai arrebentar com a minha vida. Aí, tá vendo? Ó, tem que dar dízimo, né? Quer dinheiro para a igreja. Talvez você pode estar pensando assim dentro de você. Isso mostra o quão submisso ao governo do mundo você está. Amém? E Deus simplesmente te oferece, é uma carreira que está proposta. Você se submeter ao governo de Deus. Você fala assim, pela fé, Deus, eu escolho acreditar que o dízimo de tudo que vier à minha mão, né? Se eu fizer uma venda de alguma coisa, se eu tiver uma renda extra, o meu salário, né? Tudo que vier à minha mão de dinheiro, eu vou entregar o dízimo de coração, entendeu? Deus, eu escolho esse governo para a minha vida. Então os benefícios do governo de Deus vão se recair sobre a sua vida, porque você teve uma ação de fé. Agora, se você não tiver, você vai ficar submisso ao governo do mundo ou ao seu próprio governo. Então, reflita sobre isso. Que Deus nos abençoe e nos guie. Em nome de Jesus.